Boa tarde a todos, boa noite, Deus abençoe. Estamos um dia mais com o nosso estudo bíblico, continuando aí no primeiro livro de João, capítulo 2. Vamos hoje estar estudando do versículo 7 ao 11. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. E o tema deste estudo de hoje é: amar não é uma decisão, e sim um mandamento. Bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças por este tempo. Obrigado, Deus, por nos abençoar neste dia e falar conosco esta noite. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito falando a cada um que vai estar ouvindo essa mensagem, que ela possa entrar nos corações e gerar frutos de amor, de abundância, Deus, e que possa, Deus, transformar vidas. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir em 1 João, capítulo 2, do versículo 7 ao 11. E como eu comentei, o nosso tema de hoje é: amar não é uma decisão, e sim um mandamento. Porque muitas pessoas dizem que amar é uma decisão, né? Eu decido amar alguém. Mas, na verdade, segundo a Bíblia, amar é um mandamento. E para você, o que é o amor? Como você interpreta o amor? Como você conceitua o amor? E é isso que vamos entender nesta mensagem. Então, há um ditado que diz: se você quer ir rápido, caminhe sozinho. Mas se você quer ir longe, caminhe com outros, né? E nós fomos criados para amar. Deus nos criou para amar e fomos criados para ser amados. Vivemos este mundo, mas não vivemos para estar em solidão. O ser humano não nasceu para estar só. E dizer que muita gente tem medo da solidão, né? Muitas pessoas têm medo de viver na solidão, principalmente quando se fala em estar na velhice e tudo mais. Nós não estamos falando disso, estamos falando da solidão de uma forma geral. E haverá alguns que gostem, né, por causa de talvez uma decepção, por uma situação difícil que viveu, ou simplesmente porque não quer se comprometer depois de alguns fracassos no amor, né? Então, muitas pessoas preferem estar sozinhos. Então, nós fomos criados para amar e sermos amados, né? Fomos criados para viver em relação com outros, né? Para amar, para sorrir e para desfrutar a vida juntos. E necessitamos, o ser humano ele necessita viver em sociedade. E a única forma de viver em harmonia, hoje em dia, na nossa sociedade, é amar e ser amado. E não só como casais, né, mas como pais, amigos, né, conhecidos, vizinhos, como irmãos, né, como parentes e também como colegas de trabalho. Necessitamos aprender a nos relacionar em função do amor. E não em função do amor de conveniência, né, da atração, da paixão, né, senão em função do que realmente é o amor. O amor não se pode limitar a um romance, né? Ele abrange todas as áreas de nossa vida. O amor não abrange só sexo, abraços, beijos, né, ou carícias, né, ou escrever cartas de amor, ou poemas, ou algumas canções, né? O amor ele abrange muito mais coisas. E vamos ver, né, o que disse Jesus, aqui o que disse João, aqui nesse primeiro livro, sua primeira carta, nesse versículo, no capítulo 2, no versículo 7 ao 11, né? Então, o que ele disse? Aí vamos ver aqui o versículo 7 e 8, o que ele nos diz. Filhinhos amados, não vos escrevo esse mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é
a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então aqui João fala sobre um mandamento que era antigo, mas que também é novo. E vejamos por que é antigo. Então, era antigo no sentido de que esse mandamento já estava no Antigo Testamento. Então, o mandamento de amar, ele já existia no Antigo Testamento. Como nós podemos ler em Levítico, capítulo 19, do verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, no livro de Levítico, fala claramente, não se vinguem, nem guardem rancor. E qual é o antídoto para acabar, para destruir com o vírus da vingança, do rancor, que há destruído milhões e milhões de relações interpessoais, relações entre casais, entre irmãos, pais, filhos, relações de trabalho, amizade, vizinho, etc. Então, aqui ele nos disse, ame ao próximo como a você mesmo, como a ti mesmo. Então, aqui esse Levítico nos fala que ame ao próximo como a ti mesmo. Então, o que está dizendo aqui é que temos que aprender a amar as pessoas da maneira como você ama a você mesmo. E se você ama a si mesmo, você cuida da sua saúde, cuida dos seus pensamentos, suas emoções, se veste bem, se alimenta bem e trata bem. Então, e parece que nós vivemos em uma sociedade que realmente não sabemos amar-nos. Fazemos tantas coisas autodestrutivas, hábitos destrutivos, pensamentos tóxicos, consumimos drogas, álcool, danificamos nossos pensamentos com coisas que vemos, que lemos, Então, imagina-te, a pergunta é, será que realmente estamos nos amando bem? Porque para amar o próximo, temos que amar a nós primeiro, nos amar bem. Então, o reflexo da nossa relação interpessoal é a forma como amamos a nós mesmos. Então, e também era antigo no sentido de que não era a primeira vez que o público de João o ouvia. Desde o primeiro dia de sua incorporação à vida cristã, haviam sido ensinados que a lei do amor deveria ser a lei da sua vida. E esta ordem percorreu um longo caminho na história e também na vida dos destinatários desta carta, e que haviam lido a Bíblia, porque estavam no Antigo Testamento. E por que era novo, como fala aqui no versículo? Por que era novo? Um novo nível de amor. Então era novo porque havia atingido um nível totalmente novo na vida de Jesus. Se viu de uma maneira muito clara. Jesus amou os homens como os homens nunca conheceram. E agora eles deveriam amar uns aos outros da mesma maneira. Talvez na vida se refletiu o que era realmente o amor. E bem se poderia dizer que a humanidade não sabia realmente o que era o amor até que o viu em Jesus, E que alguns caminharam com Jesus, que esteve ao lado de Jesus, que presenciou ali ao lado de Jesus o que era realmente o verdadeiro amor, o que Jesus expressou na sua caminhada na terra. Aquilo realmente foi uma expressão verdadeira do amor. E ele tornou-se novo por causa da amplitude que alcançou. Em Jesus, o amor, ele atinge até o pecador. Para o rabino judeu ortodoxo, o pecado era uma pessoa que Deus queria destruir. Imagina vocês, que para eles, o pecador era uma pessoa que Deus queria destruir. E eles diziam que há alegria no céu quando um pecador desaparece da terra. Mas Jesus diz o contrário, que havia gozo nos céus quando um pecador se arrependia. Então, nós vemos que Jesus era amigo dos rejeitados e pecadores. E ele tinha certeza de que havia alegria no céu quando um pecador voltava para casa. E podemos ver na história que Jesus foi amigo de prostitutas, tocava os leprosos,
andava com os arrecadadores de impostos, com os marginais e com pessoas comuns, dando a entender que o amor não estava reduzido a uma sinagoga ou a um certo tipo de sistema religioso criado pelos homens. Então, em Jesus, o amor atinge até mesmo os gentios. E segundo algum rabino, os gentios foram criados por Deus para servir de combustível no fogo do inferno. Mas para Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, como está lá em João, capítulo 3, no verso 16. Então, em Jesus, o amor alcança os gentios, alcança você, alcançou a mim, né? Um alcance que o ser humano jamais havia imaginado ou experimentado. Os judeus pensavam que o amor era só para eles, que só eles eram dignos de experimentar esse amor, né? De experimentar essa bênção de Deus. Então, o amor se tornou algo novo em Jesus, porque ele estendeu suas fronteiras até que ninguém ficou fora de seu abraço, né? Deus, ele abraça todo mundo. Então, não parece maravilhoso que muitas das vezes nós só amamos aqueles que são fáceis de amar, né? Amamos somente aquelas pessoas que se comportam bem conosco. E Jesus disse que te serve amar os que te amam, né? Que nós devemos amar os que nos te amam. O amor alcança magnitude quando amamos aqueles que não merecem ser amados. Então, ame mais quando não merece ser amado. Então, o mandamento do amor era antigo no sentido de que era conhecido há muito tempo, mas era novo também porque em Jesus Cristo o amor atingiu um nível que nunca havia alcançado antes, um nível extraordinário, quando Jesus, sentado com uma samaritana, tirando água do poço, tocando o leproso, né, ressuscitando os mortos e deixando tocar pela mulher com fluxo de sangue que tinha há vários anos. Então, esse era o Jesus que sentava com os pecadores. Esse amor havia alcançado de uma maneira extraordinária. E Jesus começou sua revolução através do amor. E foi de acordo com esse nível que ele nos mandou amar, como está escrito em João 13:34. Que ele nos fala, né? Como está aqui em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então veja que aqui ele já nos está dando um novo mandamento. Então, quando você ama um ao outro, como amou Jesus. Então, e Deus amou seus parentes, seus vizinhos, né? Então, amou a todos através de Jesus. Então, que amor maravilhoso, né? Deus amou aqueles que muitas vezes não mereciam ser amados, que por nós, às vezes, não mereciam ser amados. Mas Deus, ele, pela sua graça infinita, pela sua misericórdia, alcançou esse amor, levou esse amor a todos aqueles que se arrependem, né? E busca o seu perdão. Então, qual é o seu distintivo do cristianismo, segundo essa passagem? Na sua denominação, então, na verdade, o distintivo do cristianismo é o amor, né? Não sua denominação, sua doutrina, sua religião, não a sua crença, a sua tradição. Então, a essência do cristianismo é que amemos uns aos outros. E a pergunta é, está amando você a seu próximo? Está amando você a seu próximo? Então, nós precisamos entender o verdadeiro sentido do cristianismo, que é amar o nosso próximo, né? E também, hoje em dia, um ato de amor é lavar as mãos, né? Usar as máscaras que tanto nos pedem para usar aí, ainda que muitos talvez não digam que funcione, mas nós, como respeito ao próximo, nós devemos usar nossas máscaras, né? E também desinfectar nossa mão com o álcool. Então, Deus nos chama, no livro de Provérbios, né? E disse, o avisado vê o mal e se aparta do mal.
Então, aqui ele está nos falando de prudência. Então, amar é cuidar de nós mesmos e dos outros. E, então, nós vemos aqui no no versículo 9, que nos diz, né, aquele que diz, no versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele que, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, aqui a palavra diz que quem odeia o seu irmão anda nas trevas, anda na escuridão, não consegue ver a luz. Então, Deus vê as relações pessoais em preto e branco, em relação ao nosso próximo, ou amamos ou odiamos. Não há meio termo. Então, nós não temos meio termo. Ou eu amo meu irmão, ou eu odeio. Não existe, eu mais ou menos eu gosto daquela pessoa. Não tem. Ou você gosta, ou você não gosta. E hoje, infelizmente, nós vivemos em um mundo cheio de ressentimentos, cheio de ódio e muitos sentimentos negativos que o inimigo vem utilizando para destruir as relações mais importantes, como as relações, primeiramente, entre casais, né, entre marido e mulher. E vemos hoje em dia como os casais destroem suas relações por falta de perdão, não sabem perdoar, e há muita gente que diz que acabou o amor, mas o amor não se acaba. O problema é que não temos aprendido a amar da forma como o Senhor está dizendo que devemos amar. Então, não se pode deixar uma relação unicamente na atração física, o desejo do corpo, as emoções produzidas por certos conhecimentos bonitos. Então, o amor vai muito mais do que isso. O amor é saber perdoar, saber pedir perdão, é reconhecer os erros. Mas hoje em dia vivemos em um mundo cheio de rancor e ódio. E nós podemos ver muito bem hoje nas redes sociais, nessas plataformas de notícias, um odiando o outro, né? E o outro odiando um. Parece que interessante que quanto mais se fala mal de alguém, mais importante essa pessoa se torna. É incrível como está havendo essa inversão de valores, né? Então nós podemos dizer que se somos filhos de Deus, temos que dar evidência que amamos uns aos outros. E o inimigo ele é muito astuto e sabe que ao lançar uma semente de ressentimento no coração de uma pessoa, cuidará de fazê-la crescer com uma situação que entrará em sua vida, que o próprio inimigo ocupará para fazer aquele ressentimento crescer em nossos corações. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, né? Não deixar que esse rancor entre no nosso coração e fique ali. E vamos definir o que é o rancor, né? O que é o rancor? O rancor é um sentimento enraizado e tenaz, né? É um ressentimento profundo que se reproduz como uma doença, né? O rancoroso ele se apega a esse sentimento de maneira obstinada e obsessiva, e o que causa fraqueza, né, em sua saúde mental. Então, a pessoa que sente rancor tende a ficar ruminando seus rancores, geralmente aumentando-os com fantasias criadas por seus pensamentos que nada tem a ver com a sua realidade. Então, o rancoroso ele começa a se alimentar, o inimigo faz que ele comece a ruminar aqueles pensamentos de ódio e de mágoa no seu coração, né? E existem muitas situações que causam o nascimento do ódio em nossos corações, né? E quais são esses sentimentos, né? Por exemplo, uma família que nos abandonou, uma pessoa que nos prejudicou física ou emocionalmente, né? Talvez por meio de uma palavra, né? Falou algo que nos fez nos sentir mal, né? Algum fracasso sentimental, algum fracasso nos negócios, às vezes algum amigo nos passou para trás, enfim. Então, há muitas causas muitas situações que nos causam esse ódio no nosso coração. Então, quando uma dessas situações faz com que uma raiz de ressentimento ou ódio nasça ou cresça em nós, é aí que temos que analisar e perceber que o ressentimento é um sentimento que vai começar a destruir a nossa vida espiritual aos poucos e que suas consequências são muito duras, por exemplo. Então, e quais são as consequências do rancor?
Então, o rancor, ele destrói vidas mais do que qualquer outra coisa. Todas as formas de doença espiritual dependem dele. Então, muitas dessas doenças que as pessoas são acometidas vêm por causa do rancor guardado no coração. Aquelas mágoas que ficam ali, e aquilo o corpo vai gerando uma enfermidade. Além disso, muitas doenças mentais, né, também são enraizadas nesse sentimento. Então, onde há profundo ressentimento, há apenas infelicidade. Então, as pessoas são infelizes por quê? Ela não consegue ter alegria no coração porque aquele ressentimento está guardado ali. Então, o ódio torna as pessoas cegas. E isso também é perfeitamente óbvio. Quando você tem ódio em seu coração, o seu julgamento é obscurecido e não pode ver claramente uma situação, né? Então, nós vemos que não é incomum ver uma pessoa se opor a um bom projeto simplesmente porque não gosta da pessoa que o apresenta. É incrível, às vezes a pessoa está apresentando uma ideia, tem uma proposta, tem um negócio ali, e a outra não gosta, mas simplesmente não gosta, não do projeto, mas não gosta da pessoa. Então ele começa a ir contra aquele projeto. Isso em várias situações das nossas vidas. Então ninguém pode dar um veredicto sobre qualquer coisa se tiver ódio em seu coração. Nem pode dirigir sua própria vida como deveria quando o ódio o domina. Então nós precisamos cuidar de eliminar esse ódio, esse rancor do nosso coração. E assim como nos fala no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 13, que nos fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Então, no versículo 10, aqui nos fala: aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há trevas, não há escândalo, não há tropeço, né? Então, você deve amar. Se você ama, você não vai tropeçar, você não vai viver nas trevas. Então, a maneira como você se vê é a maneira como trata as pessoas. Então, eu não posso, se eu não me amo, como que eu vou tratar as outras pessoas? Aqui no livro de Lucas, capítulo 10, no verso 25, eu vou ler esse texto que nos fala: e eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo, ou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então nós vemos aqui a história do bom samaritano, né, que ilustra como
tratamos os outros com base em como nos vemos. Então, observe as diferentes maneiras como o homem atacado foi tratado nessa história. Então, nós vemos aqui primeiro os ladrões, né? Os ladrões, eles passaram por ali e eles são aqueles que usam as pessoas, né? Os ladrões são aqueles que roubam as pessoas. Então, eles manipulam os outros. Eles viram o homem como uma vítima a explorar. Então, ele viu um homem ali caído e fizeram foi o quê? Fizeram foi explorar o homem, foram roubar o homem, em vez de ajudá-lo. E aí vemos também os sacerdotes, homens que guardavam a lei, sabiam da lei, conheciam a lei, né? Se diziam puros, né? Se diziam homens puros, viram o homem como um problema a evitar. Então, eles passaram ali, olharam o homem e foram embora. E muitas das vezes nós fazemos isso também. Olhamos uma pessoa caída e passamos direto sem ver o que está acontecendo. E aí vemos o caso do samaritano. O samaritano. Então, o samaritano foi desprezado, ele sabia o que era ser ignorado, e ele viu um homem como uma pessoa para amar e ajudar. Então, o samaritano, sendo um homem desprezado, né, e era ignorado, mas ele viu um homem ali e foi ajudá-lo, né? Então, ele viu uma pessoa para amar, fazer um gesto de amor, de ajuda. Então, como líder, né, você será tentado a fazer as 3 coisas em seu ministério: explorar, evitar e amar as pessoas. Então, o objetivo é deixar, né, as suas falhas para trás e ver as suas necessidades. Então, liderança é relacionamento. E alguns anos atrás, alguns líderes cristãos se reuniram em uma cúpula e seu objetivo era definir a fé cristã em uma única frase. E eles levaram seu objetivo um passo adiante e eles definiram o cristianismo em uma só palavra. A palavra que eles escolheram foi que é o amor. Então, o cristianismo é amor. E as relações é amor. Para que este país siga, né, melhorando, siga crescendo, para que esse país volte a crescer, para que esse país volte a mudar, trata-se de amor. Então, nós vemos hoje que governantes, né, as nações, as empresas, em função do egoísmo e interesses pessoais, só se importam em quantas pessoas ferem. Eles não estão preocupados, né, estão preocupados em ganhar sem se importar quantas pessoas vão prejudicar. Então, nós estamos vivendo que é hora de nos ajudar um ao outro nesses tempos difíceis, né, que estamos vivendo, e mudar a história da nossa nação, né? Então, deixar de 2020, 2021, como foi conhecido aí como um ano do sofrimento, né? E que seja um ano conhecido de amor, onde cada um de nós possamos nos apoiar um ao outro para que esse país possa voltar a crescer, né? Mas a primeira coisa que devemos fazer é começar a amar a nós mesmos, né? E para amar a nós mesmos, nós devemos amar a Deus, né? E para amar a Deus, temos que conhecer a Deus. Então, nossa relação vertical com Deus deve ter um novo início, né? Uma transformação. Deus tem que deixar de ser apenas um conceito em nossas vidas. Deus tem que deixar de ser uma religião, porque muitos hoje têm Deus simplesmente como uma religião, né? Deus tem que deixar de ser também uma filosofia para nossas vidas, e Deus tem que ser real em nossas vidas. Então, nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos ter essa relação com Deus, né? E o amor de Deus, como disse em Romanos, né, no capítulo 5, seja derramado em nossos corações. E aí teremos a atitude do samaritano, né, que parou para ajudar aquele que estava caído no chão, depois que os ladrões haviam abusado dele. E hoje em dia, necessitamos demonstrar muito esse afeto e amor, né, a essas pessoas doutores, enfermeiros, todas aquelas pessoas que estão trabalhando para que o país siga em frente, né, para que o país siga funcionando, e temos que fazer a nossa parte para que este vírus não pare de se propagar, né, e nos protegendo, e protegendo também
a outras pessoas, né? Nós temos que ter esse cuidado num tempo tão difícil hoje, que cada um por si, Deus parece que está cada um por si, Deus por todos. Nós precisamos fazer a nossa parte e entender essa questão de amar as pessoas. Mas para amar as pessoas eu preciso amar a mim primeiro, né? Eu preciso cuidar de mim primeiro. Então, e quais são esses cuidados? Eu preciso evitar, né, aglomerações, não evitar sair de qualquer maneira, né? Hoje se pede tanto e muitas das vezes não concordamos com algumas coisas, mas nós precisamos nos cuidar, né? E isso também, quando nós nos cuidamos, isso é amor, né? Nós precisamos cuidar, por quê? Porque isso quer dizer que estamos nos amando, porque o vírus está aí, nós sabemos, mas nós precisamos fazer a nossa parte, e também para que o nosso país, a nossa cidade, volte à normalidade o mais rápido possível. E para concluir, você amando, né, você não vai tropeçar. Em Efésios capítulo 4, 31 e 32, nos diz que toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de nós. Então, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Né? E veja bem, uma frase bastante conhecida de nós. Não perdoar é tomar o veneno, e você mesmo tomar o veneno e esperar que o outro morra. Né? Então, quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse tomando o veneno e querendo que o outro morra. Né? Então, perdoando, você vai se desintoxicar de tudo aquilo que te fizeram e você será livre da dor que te causaram. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês e que esta pequena mensagem fique em vossos corações e que possa transformar, e que o amor de Deus transforme as nossas vidas e que nos ajude também, primeiramente, a nos amar, a nos cuidar, né? E que nós também possamos amar ao nosso próximo, né? E o nosso próximo é todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? E não só aquelas pessoas a qual a gente amamos. E muitas vezes nós vamos ter que amar o nosso inimigo, aquelas pessoas que muitas vezes a gente não gosta, e que nós também possamos perdoar aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos falaram mal, aqueles que às vezes nos maltrataram. Então, para isso é o amor de Deus, porque a palavra de Deus diz que como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão que eu vejo. Amém? Então, que você possa meditar nessa mensagem e que, se há alguma pessoa a perdoar, que você possa perdoar e se livrar desse rancor e desse ressentimento que só vai prejudicar você. Amém? Que Deus abençoe, que tenha uma excelente semana. Deus Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus por esse tempo de meditação na Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra fique em nosso coração, possa haver transformação, que possa nos ajudar, Senhor, a amar mais, a perdoar mais e principalmente amar sem interesse, ó Deus, porque hoje vivemos em um mundo onde as pessoas amam baseado em interesse. Então, ó Deus, que nós possamos amar aqueles também que nos prejudicam, ó Deus, aqueles que às vezes não nos querem bem, porque amar aqueles que nos amam é muito fácil, ó Deus. Por isso, ó Deus, entra no nosso coração e que venha nos mudar pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, tenha uma excelente semana e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.